comigo. Abra comigo em 2 de Reis, no capítulo 9. Como nós lemos ontem, eu vou ler na Bíblia a mensagem. E se você tiver outra versão, tenha um pouquinho de paciência comigo e tenha me acompanhar nesses versículos. E diz assim: certo dia, o profeta Eliseu ordenou a um dos discípulos dos profetas: arrume-se, pegue esse frasco de azeite e vá a Ramote Gileade. Procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Quando o encontrar, leve-o para uma sala reservada, longe da vista dos seus companheiros. Pegue o frasco de azeite, derrame sobre a cabeça dele e diga assim: assim te diz o eterno Deus, eu estou ungindo o rei sobre a nação de Israel. Depois abra a porta e saia correndo, de preferência sem ninguém ter visto. Não perca tempo, corra o mais rápido que você puder. O jovem profeta foi a Ramote Gileade, e quando chegou lá, encontrou os oficiais do exército, todos reunidos. E ele disse: eu tenho um assunto para tratar com o oficial. E Jeú respondeu: com qual de nós? E ele respondeu: o Senhor mesmo, comandante. Ele se levantou e entrou na sala. E o jovem profeta derramou óleo sobre a sua cabeça e disse: assim te diz o Eterno, o Deus de Israel, eu estou ungindo você como um rei sobre o povo do Eterno, o povo de Israel. Estou dando a você a incumbência de atacar as forças de Acabe, o seu senhor, e vou me vingar do sangue dos meus servos, os profetas. Todos os profetas do Eterno que Jezabel massacrou. Toda a descendência de Acabe está destinada à destruição, e eu vou eliminar todos eles. Vou fazer com que a família de Acabe tenha o mesmo fim que a família de Jeroboão, filho de Nebate, e a família de Baasa, filho de Aías. Quanto a Jezabel, os cães comerão seu corpo nos campos de Jezreel, e ela não será sepultada. Depois de dizer isso, o profeta se disparou porta afora. Amém? Tome o seu lugar, esteja à vontade. O tema que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite se chama agentes de mudança. Repita assim comigo: eu sou um agente de mudança. De alguma maneira, mesmo que nós não queiramos, a nossa postura no ambiente, o nosso comportamento no ambiente, a nossa maneira de falar, de se colocar, ela causa influência e impacto na vida das pessoas que estão ao nosso derredor. Querendo ou não, nós contribuímos para a mudança e para a transformação. Quisera que todos nós pudéssemos contribuir para um desenvolvimento de acordo com a vontade de Deus e não influenciar de uma maneira negativa. Temos que pensar que todos nós temos uma responsabilidade diante do Senhor no lugar em que o Senhor tem nos colocado. Segundo Reis capítulo 9 fala de um profeta da escola de profetas de Eliseu, cuja Bíblia não trata seu nome, apenas fala da sua incumbência ou da sua responsabilidade em ungir um novo rei sobre a nação de Israel. Jeú aqui é ungido como um rei sobre a nação de Israel. Quando nós estamos falando do espírito de Jezabel, nós estamos falando de uma entidade diabólica que constrói com sutileza artimanhas de manipulação e de controle. Estamos falando de um domínio satânico, e aí conhecido pelo espírito que estava sobre Jezabel, que constrói maneiras ardilosas, políticas, de envolvimento, e que acaba construindo redes, teias, e acaba envolvendo os filhos de Deus em processos desastrosos.
Uma das coisas mais interessantes é o fato de que Jezabel não pôde ser sepultada. Se nós estudarmos um pouco da cultura hebreia, da cultura judaica, nós vamos entender que tão importante quanto a maneira com que alguém nasceu é a maneira com que esta pessoa seria sepultada, ou como ela conclui o seu propósito, como ela termina a sua vida. Ontem nós falamos sobre isso, que tão importante quanto começar algo é terminar algo. E não apenas terminar ao nosso modo, mas terminar ao modo de Deus. Estar disponível a Deus não significa estarmos no centro da sua vontade. Repita assim comigo: estar disponível a Deus não significa estarmos no centro da sua vontade. Algumas vezes nós estamos de mãos levantadas, rendidos a Deus, pedindo que o Senhor faça morada nas nossas vidas, transforme a nossa existência, mude a nossa existência, mas nós não estamos abraçados e comprometidos com aquilo que o Senhor está promovendo da eternidade para a terra. Nós não estamos no centro do seu agir, nós não estamos participando ativamente, comprometidos daquilo que Ele está promovendo na eternidade. Quantos estão comigo, quantos me acompanham nisso? Aqui, Jezabel, ela não foi sepultada. Todos os reis, eles eram sepultados com requintes de nobreza, com requintes de honra, e portanto essa mulher, ela não pôde estar sepultada no lugar em que se enterravam os reis, por conta de uma vida hedionda, por conta de coisas terríveis que ela fez diante do Senhor. A pergunta que fica para as nossas vidas é: como nós queremos terminar a nossa carreira? Como nós queremos concluir o nosso chamado? Como nós queremos acabar a nossa vida? Com honra, com nobreza, com status de pessoas que contribuíram com o desenvolvimento do reino de Deus e, portanto, com requintes de nobreza? Ou não teremos direitos a sermos sepultados com honra? As futuras gerações, aqueles que virão após nós, poderão olhar nos anais da história e procurar o nosso nome, encontrar o nome célebre de alguém que disse sim a Deus e pôde mudar o curso da história da sua casa, da sua família, do seu ministério? Será que poderão olhar para trás e com orgulho, com honra, respirarem fundo e saberem que um homem e uma mulher pôde se posicionar diante de Deus e mudar o curso da história da igreja, porque disse sim para a vontade de Deus, disse sim para as mudanças que o céu estava propondo? Jezabel não teve esse fim. É incrível que ela foi jogada da janela não por Jeú, ela foi lançada da janela. E janela fala de um lugar de posição de comando, um lugar de posição de controle. Todas as vezes que a Bíblia se refere a janelas, está falando de entradas e saídas proféticas, de onde está a visão. Quando a Bíblia fala de portas, está falando de um desenvolvimento apostólico, ou de um novo tempo que o Senhor está promovendo através da sua igreja. Quantos estão comigo? Portanto, quando Jezabel é lançada da janela, ela é lançada do lugar em que ela controla a visão. Quantos me acompanham nisso? E quem a empurra são os eunucos. Somente quem foi castrado por Jezabel pode ter legalidade e legitimidade de empurrá-la das suas posições de controle e de comando. Então, quando ela é lançada da janela, a Bíblia nos conta que o seu sangue é salpicado sobre as paredes do castelo, sobre os carros, e quando Jeú a encontra, já encontra despedaçada, porque os cães se alimentaram da sua carne. Os cães sempre se alimentam da manipulação e do controle. É incrível que o sangue foi aspergido nesses lugares. Sangue fala de consagração. Diga comigo, consagração. Isso significa que as paredes ou as estruturas estavam contaminadas. Que o carro e o cavalo, que é uma maneira de movimentação ou de funcionamento, está falando de ministério, também estava contaminado.
Quando o corpo de Jezabel é comido pelos cães, sobra-lhe as palmas das mãos, o crânio e a planta dos pés. Isso significa que a cabeça ainda controla de uma maneira manipulativa, controlativa. Que as mãos ainda funcionam e não estão construindo para o reino de Deus, estão construindo para benefício próprio, para o seu bel prazer. E que os pés estão conquistando novos territórios para si mesmo, e não para o Deus verdadeiro, não para o eterno. Então nós podemos estar lidando com um ambiente em que a manipulação e o controle precisam ser destituídos. E nós precisamos ser agentes de mudança e cooperar com esse novo tempo e esse novo momento que Deus está aplicando sobre a igreja. Isso não está relativo à Assembleia de Deus em Blumenau. Isso não está falando sobre a igreja do Evangelho Quadrangular. Isso não está falando do Mevan, Batista ou Luterana ou qualquer outra denominação evangélica, mas isso está falando de um novo tempo para a igreja do Senhor, além das placas denominacionais, aquilo que Deus está promovendo na eternidade, que está além de nós. Amém? E a escolha é nossa. Ou nós vamos participar daquilo que Deus está desempenhando, daquilo que Deus está promovendo, daquilo que Ele está iniciando no seu trono, ou nós vamos ficar de fora daquilo que Deus está promovendo para os últimos dias da igreja na face da terra. Como eu compartilhei com vocês ontem, eu tenho uma formação religiosa construída em riqueza de detalhes nesta casa. E eu preciso dizer isso diante do pastor, que é o cabeça desta casa, que eu me alegrei muito de ontem para hoje, em ver tantas mudanças e transformações nesse ambiente serem implementadas. Coisas que há anos atrás eu dizia ser impossível acontecer, e hoje eu quero lhes dizer, vocês são um povo privilegiado. Vocês são um povo de vanguarda. Um povo contemporâneo que está se contextualizando aos movimentos do céu. E para aqueles que fecharem seu coração e fecharem suas mentes, esperemos o tempo acontecer e vejamos aquilo que Deus está promovendo. Nós gostaríamos que todos aqueles que nasceram de novo e que receberam uma nova identidade em Cristo Jesus, participassem daquilo que o Senhor está promovendo na eternidade, mas infelizmente, por conta de nós estarmos abraçados a muitos preconceitos, dogmas humanos, achismos pessoais, diretrizes que não foram construídas com base na palavra, mas com base naquilo que nós acreditamos, infelizmente, não acompanharão aquilo que o Senhor está promovendo nas nações através da sua igreja. Mas eu quero dizer a essa casa ministerial, vocês são privilegiados. Glórias a Deus por cada componente de ministério, glórias a Deus por cada dirigente de ministério, glórias a Deus por você que tem desempenhado o seu papel com amor e com dedicação àquilo que o Senhor está fazendo, porque Deus está fazendo coisas novas. Repita assim comigo, Deus está fazendo coisas novas. Jeú precisava ser ungido como rei sobre a nação de Israel, para que a vontade do Senhor fosse estabelecida. Repita assim comigo, nós precisamos promover a mudança a partir das nossas escolhas. Foi porque esse jovem profeta da escola de Eliseu escolheu mudar o curso da história e dar a sua própria vida numa missão praticamente suicida, que aquela nação pôde receber a paz e um futuro promissor diante de Deus. Eu não estou falando somente de nós mesmos, eu estou falando de um legado geracional, de uma herança, daquilo que nós estamos deixando para as futuras gerações, para aquilo que o Senhor está promovendo daqui por diante. Quantos me acompanham nesta palavra? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando para aqueles que vierem depois de nós?
Acabe tinha ferido o coração de Deus, fazendo tudo aquilo que era perverso e era mal diante dos olhos do Senhor, como um líder passivo, como um homem que era mandado pela sua esposa. Ele era controlado por esse espírito de manipulação e de controle. Jezabel, sua esposa, uma mulher feiticeira, uma sacerdotisa de Astarote, que tinha promovido coisas terríveis diante da nação, havia manchado aquela nação com requintes de desonra ao Senhor, com requintes de crueldade, havia instituído a idolatria, a perversão e o pecado. Infelizmente, o quadro era totalmente desolador. Repita assim comigo: eu não posso me guiar pelo ambiente. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Precisamos pensar que já foi muito pior. E que graças a Deus hoje existem pessoas empenhadas em melhorar. Eu preciso entender que nós estamos num processo de transicionamento. E que aquilo que é eterno e que foi instituído por Deus, isso permanecerá. E portanto tudo que é palha, tudo que é feno, tudo aquilo que foi gerado pela alma, pelo coração humano, essas coisas, elas serão queimadas pelo fogo. Eu gostei muito da palavra da adoradora que iniciou essa reunião, quando ela estava falando sobre o fogo do Espírito Santo, quando ela estava ministrando que o fogo do Espírito Santo precisa queimar as coisas que não procedem de Deus. É exatamente isso que nós precisamos nesses últimos dias. Talvez mais do que um fogo que nos queime por fora, de um fogo pentecostal que nos sacuda da cadeira, nós precisamos de um fogo que queime o nosso interior e nos desintoxique de todas as influências negativas que nós recebemos nos anos anteriores e venha renovar a nossa mente e o nosso coração. O Espírito Santo é fogo e Ele pode fazer isso, pode separar aquilo que é puro do que é profano, daquilo que é eterno do que é passageiro. E nós precisamos entrar nesse lugar no Senhor. Aqui, esse jovem profeta recebe instruções do céu para um novo modelo. Ele recebe diretrizes claras para implementar uma vontade do céu. Repita assim comigo: diretrizes são importantes para uma nova etapa. Não questione os porquês das mudanças, elas são extremamente necessárias. Talvez você não entenda as coisas que estão acontecendo agora no presente, mas são movimentações para um funcionamento extremamente necessários para aquilo que Deus vai fazer daqui por diante. Às vezes coisas que você não entende, coisas questionáveis, que conflitam com as suas formações, com os seus ideais, estejam acontecendo diante dos seus olhos, mas elas são necessárias para promover um ambiente e uma estrutura e um modelo adequado para receber o novo de Deus que virá nos futuros anos para as nações. Então não questione, não murmure, não comente, não pragueje, não fale mal, não amaldiçoe. Interceda, ora, apoie seu líder e seu pastor, se envolva e se comprometa, guarde a vida daqueles que estão sobre você. Isso é extremamente necessário. Deus está promovendo mudanças. Nós estamos vivendo um período de transição no governo espiritual da nação brasileira. Você tem visto muitas coisas que não foram vistas nos anos anteriores acontecerem diante dos seus olhos. E agora cabe a nós participarmos disso que o Senhor está fazendo ou ficarmos de fora. Mas para nós participarmos disso que o Senhor está fazendo, há necessidade de um alinhamento, principalmente interior. Nós queremos talvez que as regras mudem, mas nós não queremos mudar o nosso coração. Nós queremos que as coisas mudem do lado de fora, mas nós não queremos mudar do lado de dentro. E a verdadeira mudança, ela começa de dentro para fora, do nosso interior para o exterior, daquilo que procede de Deus dentro do nosso coração e da nossa mente. E então nós vamos poder ver uma transformação em massa acontecendo ao nosso derredor. Uma das coisas que nós temos entendido da parte de Deus
é que muitas coisas foram muito importantes. Nós não podemos perder os marcos antigos. Não podemos jogar na lixeira coisas significativas que colaboraram com o desenvolvimento da igreja na face da terra. Pessoas que vieram antes de nós e que foram mártires do Evangelho, deram sua própria vida, testemunhos gloriosos de pessoas que realmente disseram sim para Deus, missionários que em lugares tão distantes implantaram a casa do Senhor e ali, naquele lugar de oração, viram milagres acontecendo diante dos seus olhos, pessoas enfermas sendo curadas, endemoniados sendo libertos, e ali o reino de Deus expandindo para que novas vidas fossem salvas e libertas pelo poder genuíno do Evangelho. Entretanto, é importante que se diga que nós estamos em período de desenvolvimento. Uma das coisas que nós aprendemos na ciência é que as coisas, elas se modificam constantemente. Há anos atrás, era talvez utópico para o homem alcançar a Lua. Hoje nós já estamos falando em construir unidades habitacionais em Marte. Quer dizer que as pessoas que tinham a utopia de conquistar a Lua estavam erradas? Não, mas era o nível de ciência que estava sendo liberada para aquele tempo. Entretanto, hoje os tempos são outros. A tecnologia desenvolveu, a ciência se multiplicou e o homem pode alcançar lugares que ele nunca imaginou alcançar. O mesmo está acontecendo conosco como igreja. Não que as pessoas que vieram antes de nós fizeram coisas erradas e vergonhosas, coisas que nós precisamos reprovar com a nossa boca, não. Eles fundamentaram muito bem, mas era o nível de revelação que eles tinham para a época. Hoje, nós estamos vivendo uma nova realidade de vida, um novo tempo, e nós precisamos urgentemente nos contextualizar. A visão não muda, ela jamais mudará, porque a visão é de Deus e ela é eterna, mas os métodos, eles precisam se contextualizar em relação ao tempo, porque aquilo que nos trouxe até aqui, não nos levará daqui para frente. O nível de revelação e de entendimento que nos trouxe até aqui não será suficiente para dar suporte para aquilo que a igreja viverá nos próximos anos. Se nós não entrarmos naquilo que Deus quer, nós ficaremos para trás. Uma das minhas orações é: Senhor, libera o meu entendimento para que eu possa compreender o que o Senhor está falando do seu trono, porque eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está promovendo. Por favor, Senhor, não se aparte de mim o tempo da tua visitação, que eu possa compreender o tempo e o modo e me ajustar àquilo que o Senhor está falando para a sua igreja. Porque se nós não mudarmos, nós nos tornaremos irrelevantes, nós perderemos o poder do Evangelho, porque Deus está propondo uma nova fase do céu para a terra, e nós precisamos entender, através da revelação, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Repita assim comigo: Deus não muda. Deus não muda, mas Ele se move. Quando você lê Ezequiel, você percebe que a base do trono de Deus, ela é cíclica. Nós temos rodas dentro de rodas, que como uma elipse, elas se movimentam, mudando os tempos e as estações. Portanto, nós precisamos estar compenetrados naquilo que Deus está falando, porque Deus está mudando os seus ciclos, e nós precisamos nos engajar e mudar juntamente com Ele. Precisamos nos adequar àquilo que o Senhor está falando para esse momento da igreja, porque senão nós podemos ficar de fora. A palavra que estava sobre Abraão, o pai da fé, não era sobre ele, era para Terá, o seu pai. Entretanto, Terá, ele vai perseguir aquilo que Deus havia estabelecido como propósito, que era lhe dar todas as nações da terra, e aquela promessa que foi dada a Abraão, que seriam tantos quanto as estrelas do céu e quanto as areias do mar, permanecia firme sobre a pessoa de Terá. Entretanto, no meio da caminhada, quando ele está indo rumo àquilo que Deus prometeu, algo inusitado acontece. O seu filho Arã, ele morre,
E por conta de dores emocionais da perda, repita assim comigo: eu não posso parar nas dores emocionais. Deus está chamando homens e mulheres que vivam por propósito e não por afeto. Muitos de nós estamos vinculados a determinadas situações porque nós estamos abraçados a afeto, nós não estamos abraçados ao propósito. E uma das coisas interessantes é que ali existiam duas pessoas, Arã e Naor, que eram irmãos de Abraão. Aí você pode perguntar, por que Deus então não usa Naor? Porque Naor se casou com a cunhada, que era a esposa viúva de Arã, e aí se envolveu também com o mesmo quadro emocional debilitado. Quantos me acompanham nisso? Nós precisamos entender que quanto mais envolvidos com essas questões nós estivermos, mais demorado será o desvinculamento para aquilo que Deus está promovendo. O propósito precisa ser maior do que a nossa dor. Gostaríamos nós que todas as pessoas acompanhassem a evolução das coisas, mas infelizmente muitas pessoas ficarão pelo caminho. Não é vontade de Deus que nenhum dos seus se perca, mas quando nós fechamos o nosso coração para o novo de Deus e bloqueamos a nossa mente, nós nos afastamos do propósito original. Sabe o que acontece conosco? Nós queremos o novo, mas nós queremos colocar o novo em bases velhas. Isso não funciona. Nós precisamos de uma renovação profunda em Deus. Quando Samuel foi ungir o novo rei sobre a nação de Israel, porque Saul havia pecado e feito coisas terríveis diante de Deus, e o Senhor o afastou do cargo célebre que era sobre o rei da nação, e agora Davi precisava ser levantado. Infelizmente o profeta procura em Eliabe, Abinadab, os filhos que eram tão altos quanto Saul, porque ele procurava o novo com o pensamento velho. Muitas vezes nós queremos o novo, mas o nosso pensamento está velho. A estrutura do nosso pensamento precisa ser restaurada, porque nós podemos ter a tendência de ungir um novo Saul, colocar um novo Saul, sendo que Deus está nos chamando para termos um ambiente davídico, um ambiente de adoração, um ambiente que vai instituir um padrão do céu para a terra. Então nós não podemos querer buscar o novo entre o velho, isso não dá certo, porque o vinho novo, ele só pode ser deitado em odres novos. Se o vinho novo for colocado sobre odres velhos, o odre fermentará, irá estourar e não suportará o vinho novo. Quantos me entendem? O Senhor está nos renovando. Nós podemos estar gastando tempo construindo o novo de Deus ainda em bases erradas. O Senhor está nos chamando para uma missão. Repita assim comigo: o Senhor me chamou para uma missão. Eu sou um agente de transformação. Então quando eu olho esse texto, eu vejo um discípulo da escola de profetas que não tinha nome, que foi escolhido para essa missão. Isso fala de obedecer sem questionar. Antigamente, se nós colocássemos a palavra diferente numa camiseta, nos chamariam de rebeldes. Hoje eu entendo que eu posso ser diferente e posso ser submisso às minhas autoridades. Nós estamos num tempo em que, se o pastor der um puxão de orelha e chamar a atenção de alguém, essa pessoa não volta mais para a igreja. Se um líder sentar e confrontar com base na palavra em amor, essa pessoa ela fica tão dodói que ela fecha o seu coração e não volta mais para o convívio da sua comunidade de fé. Porque nós não queremos dar conta da nossa vida mais para ninguém. Nós não queremos prestar conta das nossas atitudes para ninguém. Nós nos achamos donos de nós mesmos, donos do nosso próprio nariz, e nós não caminhamos em obediência e submissão ao Senhor e aos homens que Deus instituiu sobre as nossas vidas, para zelar e cuidar do propósito. Esse rapaz, ele não questiona Eliseu. Ele não questiona a escola de profetas, ele simplesmente resolve fazer
aquilo que os céus estão propondo. Isso é submissão à vontade de Deus, caminhar em orientação dos nossos líderes. Levante sua mão ao alto e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, me dê um coração apacentável, discipulável, tratável. Eu quero caminhar em obediência à tua palavra, em submissão à minha liderança. Isso vai fazer com que nós venhamos a caminhar em autoridade. Que autoridade tinha um rapaz que não tinha nome para ungir um novo rei? Simples. Ele estava debaixo de uma ordenança que vinha de um profeta alinhado com o céu. Ele sabia a quem ele estava obedecendo. Ele sabia em que caminho ele estava andando. Ele não tinha nome, mas ele tinha identidade. Hoje o que eu vejo são pessoas com muito nome, mas pouca identidade. O seu nome é célebre. Eles estão nas capas dos livros, dos CDs, dos DVDs, estão na mídia, estão fazendo e acontecendo. Mas quando você chega perto, não tem identidade. É construído pelas mãos humanas. São pessoas que têm o que eu chamo de ministério coxa de retalhos. Cantam como fulano, tocam como ciclano, pregam como beltrano, copiam. São uma produção em série. Porque não sabem quem são e o que foram chamados para fazer. Independente se o nosso nome aparece ou não, o mais importante é que nós saibamos quem nós somos no Senhor. Isso precisa ser uma evidência. Agora, uma das coisas interessantes é que ele precisava ser discreto. Repita comigo: sigilo. Ele precisava ir até o interior do arraial e ungir o novo rei. Se Deus chamasse alguém nos dias de hoje, para que essa pessoa tivesse a missão de ser um agente de mudança, e que ele fosse até o interior do arraial para ungir o novo rei, com certeza ele fazia um selfie do lado do novo rei, ele publicaria no Instagram, e ele ainda ficava mensurando quantas curtidas e compartilhadas ele teve. Porque nós não soubemos fazer as coisas para Deus em sigilo, nós queremos aparecer. O problema grave da igreja, um puxando o tapete do outro, um fazendo comentário terrível do outro, um competindo com o outro. Para quê? Para que nós venhamos a aparecer primeiro. Então a base para que Deus venha trazer uma missão dessa altura, dessa envergadura para alguém, é se essa pessoa é verdadeiramente humilde. Coloca a mão sobre o seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me dá um coração humilde. E sabe o que é humildade? Não é pensar menos de si. Ah, eu sou um pobre coitado. Tadinho de mim. Se vitimiza. Continua ainda com os mesmos pensamentos lá do romanismo. Com o chicote nas mãos, se autoflagelando. Coitado de mim. Não. Humildade é você pensar menos em si. Pensar mais no propósito. Pensar mais no próximo. Pensar mais no outro. Amar de verdade. Servir de verdade. Viver com o outro. E olha que isso era uma missão suicida. O que é uma missão suicida? Imagina se alguém tivesse entendido alguma coisa errada. Ele estava lidando com o Jeú, ele estava lidando com o arraial de Deus, ele estava lidando com o QG, onde toda a formação do exército de Israel estava acontecendo. Ele poderia ter perdido a cabeça antes de abrir a boca. Hoje é assim.
Eu não posso participar, pastor, infelizmente, porque eu tenho as minhas agendas, eu tenho as minhas responsabilidades. Nós somos compreensivos como pastores, nós sabemos que as pessoas trabalham, estudam, têm suas próprias vidas e famílias, e nós não podemos roubar as suas vidas, porque nós não somos ladrões de identidade. Mas hoje as pessoas, elas não querem se comprometer com a sua vida, elas querem distância das coisas de Deus, para não terem seu tempo roubado, porque elas se acham lesadas, quando tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Você sabe o que é isso? Pessoas que não sabem o privilégio que é servir o Deus Altíssimo e estar numa missão relativa ao eterno. Repita assim comigo: eu preciso me doar um pouco mais. O problema é que nós ainda somos viciados na afirmação. Queremos que o pastor nos veja, que o líder nos perceba, queremos que o nosso nome apareça. A gente precisa desses confetes, nós precisamos desses tapinhas nas costas, desse reconhecimento público, porque se não tiver isso, nós retrocedemos. Eu sei que a valorização é importante, o ser humano se sente parte integrante quando ele é valorizado, entretanto isso não pode ser a nossa maior perseguição. Há pessoas ambiciosas, que almejam patamares de status, para que a glória que deveria ser de Deus, e que vem dos homens, venha aliciar o seu ego doente. Pessoas que não trataram a sua baixa estima, o seu complexo de inferioridade, e veem nos aplausos da igreja uma oportunidade de aparecer e de ser alguém. Esse não é o lugar para isso, porque Jesus nos ensinou justamente o contrário. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e reconheceu que precisava fazer com que o propósito acontecesse e não a vontade dele. Bate na pessoa que está ao seu lado e diga assim: se ocupe menos com você, se ocupe mais com o reino de Deus. Mas eu acho que deveria ser assim, está acontecendo assado. Eu acho às vezes que o pastor deveria ter feito de tal forma e ele está fazendo assim. É que fica aqui só entre nós, né? Porque eu estou comentando com você, eu nem gosto de falar, mas na verdade a gente só está falando para orar. O meu pastor ensina que isso não é fofoca, é intercessoca. É um jeito diferente, mas que tem o mesmo resultado. Sabe por que nós somos isso? E sabe por que nós somos assim? Simples, porque a mudança ainda não começou em nós. Nós queremos ver mudança do lado de fora, mas Deus ainda não pôde alterar o lado de dentro. A nossa boca fala que o coração está cheio. Se eu falo e se eu murmuro, se eu blasfemo e se eu condeno, se eu reprovo e se eu maldigo, com certeza o meu coração não está repleto das boas coisas do céu. Eu preciso de uma renovação de mente e de coração para estar alinhado àquilo que Deus quer fazer. Repita assim comigo: a mudança que Deus vai fazer precisa acontecer no meu coração. E aí existe uma grande diferença entre crescer e desenvolver. Olha aqui para você, agente de mudança. Muitas pessoas querem crescer rapidamente, e tudo que cresce muito rápido é monstro. Quando nós levamos o nosso filho ao pediatra, obviamente o pediatra faz todas as avaliações possíveis. Faz o testezinho do sangue, mede se está crescendo, se está engordando, se está desenvolvendo cognitivamente o seu aprendizado, o seu processo de desenvolvimento. Ele tem que ser mental, ele tem que ser físico, ele tem que ser amplo. E o pediatra avalia todas essas circunstâncias da vida do indivíduo. Amém? Isso é desenvolver. Se cresce rapidamente, pode ir atrás que tem alguma situação que vai necessitar acompanhamento.
Porque nós queremos crescer, mas não queremos desenvolver. Sabe o que é uma cidade que cresce? Uma cidade que cresce desordenadamente. Você começa a observar vários problemas de injustiça social, desemprego, problemas ligados ao trânsito, a saneamento básico, escolaridade. A cidade fica deplorável, porque ela cresceu, ela não desenvolveu. Agora, uma cidade desenvolvida, ela é planejada. E ela vai sendo acompanhada a partir dos seus processos. Quantos estão comigo? Repita assim: eu preciso ser desenvolvido e não apenas crescer. Mas por que nós queremos crescer? Porque quem cresce rápido logo aparece. E nós não queremos respeitar os processos. Fale assim comigo: Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus de processos. Ele respeita cada etapa das nossas vidas. E Ele vai desenvolvendo a nossa espiritualidade. Agora, desenvolver é respeitar cada passo. Agora, duas instruções ele recebeu. A primeira delas era cingir os lombos. Repita assim comigo: cingir os lombos. Isso fala de maturidade. Isso fala de maturidade. Algumas vezes nós temos tanto desempenho do lado de fora, mas por dentro nós ainda somos meninos. Somos dodói, cheios de meninice, cheios de melindrosidade nos relacionamentos, cheio de carnalidade, repleto de alma. Nos falta uma mudança. Porque sem maturidade eu não alcanço o que nós chamamos de autoridade espiritual. Eu preciso ser mais responsável em fazer o gerenciamento dos meus sentimentos, das minhas emoções e dos meus pensamentos. Eu preciso recuperar a minha identidade. Eu preciso alcançar os lugares que Deus espera. Falar de cingir os lombos, fala de você se dedicar ao propósito, até que você esteja pronto e preparado para assumir as responsabilidades do reino de Deus. E isso não é fácil. Eu gosto muito de fazer essa analogia, essa comparação, sobre plantas, sementes lançadas no deserto e sementes lançadas no mangue. Talvez você pense, no mangue existe muito mais umidade, existe água, existe adubo, existe micro-organismos que facilitam o desenvolvimento da planta. Essa planta, com certeza, ela vai ter raízes profundas. Você se engana. Quanto mais água, mais rasas são as raízes. E muitos de nós somos plantados no deserto. Lugar árido, lugar seco, lugar de lutas ferrenhas, lugar de batalhas incríveis, lugares de grandes desafios, mas as nossas raízes estão se aprofundando na busca de água. E quando os ventos fortes baterem, a árvore poderá inclusive envergar, mas ela jamais quebra, porque você está treinado e capacitado a andar nesses lugares tão hostis. Deus nos prepara com essas situações. Chegar à maturidade é deixar Deus preparar-nos interiormente, lidar com o nosso coração. E para isso Deus vai criar crises sucessivas e intensivas para alinhar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e nossa alma ao propósito, para que tudo que nós somos e que tudo que nós tenhamos esteja convergindo para a vontade de Deus. Você entende isso? Então não reclame das lutas. Nós não temos, às vezes nós temos uma fé que nos impulsiona a conquistar e a superar os problemas, mas nós não temos uma fé que nos prepare para suportar as crises. Quando nosso filho tinha 3 anos, nós descobrimos que ele era surdo.
Os avós tinham dificuldade de comunicação com ele quando ficavam com ele. Nós chegávamos às vezes, ele tinha ficado com os avós, quando a gente chegava, os avós estavam acordados e ele estava dormindo porque ele não interagia. E nós levamos então num médico especializado e ele disse: existe uma adenoide muito severa. Seu filho não respira direito, ele não fala direito e os ouvidos estão totalmente cobertos. Nós vamos precisar fazer uma cirurgia. Eu pergunto a você, o Senhor não poderia ter curado? Num momento como esse, você questiona a sua verdadeira espiritualidade. Será que eu estou fazendo as coisas certas diante de Deus? Porque eu estou orando e o Senhor não responde? E deixa eu lhes dizer uma coisa, não existe coisa pior do que ver o seu filho sedado, com aquela roupa do hospital, se despedindo de você numa maca. Até porque fazia uma semana que aquele hospital tinha perdido uma menina de 5 anos fazendo a mesma cirurgia. Imagino como estava a minha cabeça e da minha esposa. O nosso coração estava cheio de medo, estava cheio de temor. E aí nós entendemos, se o Senhor não quer curar, nós entendemos que o Senhor precisa nos dar força para passar. E nós vamos passar por isso, à maneira de Deus. Isso também é fé. Quando o Senhor não faz, mas te ajuda a suportar. E Ele sabe o tempo das lutas começarem e das lutas terminarem. Porque Ele sabe o que está sendo gerado dentro de nós. Ele sabe o que está forjando no nosso caráter. Ele sabe o que está alinhando no nosso interior. Ele sabe o que está fazendo dentro do nosso coração. Ele está nos preparando para questões que nós nem conseguimos pensar. E isso tem a ver com nós termos responsabilidade em assumir determinadas situações. Repita assim comigo: cingir os lombos. Quando nós falamos de lombos, nós falamos de ombros. Nós estamos falando de preparar um lugar que suporte o peso da glória. A segunda era cheio de azeite. Repita comigo: cheio de azeite. E se não tem uma coisa pior, eu não sei quantas donas de casa nós temos aqui, cozinheiras. Eu não sei se você já fez isso. Mas antigamente se reaproveitava o óleo muitas vezes. E às vezes se deixava esse óleo debaixo de uma pia. E aí você acabava colocando panela, colocava prato, colocava utensílio e devagarinho ia empurrando aquele vidro com óleo lá para trás, até que você abria e fechava o armário e não conseguia mais ver aquele vidro de azeite. Só que o tempo vai passando e algum dia alguém entra na sua cozinha e diz assim: que cheiro horrível é esse? Eu não sei, deve ser alguma coisa por aqui, tem alguma coisa entupida. Não, é que óleo velho cheira mal. A revelação de ontem foi para ontem, a de hoje é para hoje, e amanhã eu preciso buscar um pão fresco, um óleo fresco e uma nova revelação para saber o que Deus tem para a minha vida. Nós não podemos nos esquecer das profecias de antigamente, mas nós não podemos viver de uma maneira saudosista, melancólica. Precisamos buscar os novos objetivos que o Senhor está traçando para as nossas vidas. Quantos me entendem? Eu preciso estar preparado e buscar um azeite novo sobre a minha cabeça. Os ribeiros de azeite que descem do trono de Deus, que refrescam a nossa alma, que trazem alívio ao nosso espírito. E não adianta, você pode, e ontem nós falamos sobre isso, você pode até tentar funcionar sem a unção, mas você só vai funcionar mesmo, porque fluir nunca. Nós precisamos aprender que tudo aquilo que a gente faz sem unção dá errado. Temos que parar com aquela vidinha medíocre, daquela oração rasa, daquela leitura só de olho da palavra de Deus,
só para desencargo de consciência, ou quando deixamos para procurar Jesus somente nos horários de culto, não temos uma vida devocional, não renovamos o óleo sobre a nossa cabeça. Virão lutas terríveis futuramente. E se nós não estivermos preparados na palavra, se nós não estivermos mergulhados no Espírito, se nós não tivermos um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, nós não vamos conseguir suportar. O Senhor está nos chamando para assumirmos responsabilidades maiores. Só que esse óleo ele não pode ser produzido por mãos humanas. Repita assim comigo: o azeite, mais forte, o azeite sobre a minha cabeça não é da terra, ele é do céu. Queridos, quando Saul foi ungido como rei sobre a nação, ele foi ungido com um vaso de barro, representando que o instrumento de unção vinha da terra. Agora, quando Davi foi ungido, ele foi ungido com um chofar, com um chifre de antílope, e esse óleo simboliza que o azeite veio do céu. Com que tipo de óleo nós estamos funcionando? Com pensamentos racionalistas, intelectualizados por metodologia aprendida num livro, numa apostila? Por um conhecimento raso produzido nos bancos de universidades? Desculpa, eu sou extremamente a favor de estudarmos. Eu mesmo tenho curso superior, tenho especialização. E eu quero que você, jovem, se prepare para o mercado de trabalho. Nós precisamos de homens e mulheres que influenciem lá fora, não somente aqui dentro. Entretanto, você não pode achar que esse tipo de conhecimento vai resolver as coisas na casa de Deus. Porque nós estamos substituindo as horas de oração por livros que nos ensinam receitas prontas. Livros de 10 passos de liderança comprados em aeroportos. Porque nós não queremos voltar para a oração e perguntar para o Espírito Santo como é que se faz a obra dele. Esse é o nosso problema. Nós queremos a receita pronta. Queremos fabricar o óleo. E nós precisamos estar cheios do azeite de Deus. Nós não podemos gerar a mudança com os fundamentos da terra. Nós precisamos gerar a mudança com os fundamentos do céu. Repita assim comigo. Levante a sua mão e repita comigo. Unção é a habilidade sobrenatural dada a mim para o cumprimento do propósito eterno. Então a unção, ela te deixa proativo. João, sobe aqui e eu te mostrarei todas essas coisas. Quantos me acompanham nisso? Precisamos entrar num lugar em que o Senhor nos ensine a sermos proativos. Quando Acabe comentou com Jezabel tudo quanto Elias havia feito contra os seus profetas de Baal. Ou seja, quando Jezabel descobriu, Elias já tinha feito. Sabe o que acontece? O mundo está muito na frente. Os filhos das trevas acabam sendo mais prudentes do que os filhos da luz. Nós estamos perdendo o feio lá para fora. Por quê? Porque nós não estamos entrando no lugar correto em Deus, para buscar os segredos e os intentos do coração do Pai, para aplicar para a expansão do seu reino. Nós queremos metodologias prontas, que já deram certo em outros lugares e queremos aplicar? Não. O Senhor tem uma palavra específica para Blumenau. O Senhor tem uma palavra específica para Santa Catarina. O Senhor tem uma palavra específica para o Brasil. Qual é a palavra redentiva que o Senhor tem para esse lugar, para esse território, para que sacerdotes do Deus Altíssimo se levantem com autoridade e possam legislar em favor do reino, provocando uma mudança audaciosa nas nações da terra. Quem sabe eu esteja ministrando nessa noite aqui nesse lugar para a pessoa que vai destravar o avivamento dessa nação e eu não sei. Talvez seja você, mas você ainda não se deu conta disso. Deus está batendo na porta do seu coração há anos e você não assume a responsabilidade que o Senhor delegou a você. Essa é
Esse era um dos grandes segredos. Agora repita assim comigo: existe um terceiro segredo. Nós já vamos encerrar. O terceiro segredo era ir até o interior do arraial, sem ser percebido. Repita assim comigo: cingir os lombos, estar cheio de azeite e fazer tudo em silêncio. Olha só. Que tipo de propósito você está disposto a cumprir? Que tipo de escolha você está disposto a fazer? Que tipo de renúncia você quer cometer em favor de abraçar a vontade de Deus? Porque nós não podemos entrar num território perigoso sem estarmos preparados. Repita assim comigo: eu não posso estar despreparado. Bate na pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não pode, sacode ela, você não pode estar despreparado. Nós estamos fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Podemos nos entregar um pouco mais, podemos nos comprometer um pouco mais. Temos dons, talentos, recursos, tantas coisas dentro de nós que poderiam servir à edificação do reino de Deus em vidas. E nós não estamos nos envolvendo, porque nós queremos garantir primeiramente o nosso lado. Existe um ditado popular em Itajaí que diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós pensamos muito em nós. Será que nós iríamos num lugar que ninguém nos veria? Nós queremos fazer a obra de Deus aqui na frente, no altar, com o microfone, com as câmeras, com o canal da internet, porque nós queremos ser vistos. Quantas pessoas estão hospitalizadas aguardando uma visita? Mas isso é para o departamento, para o ministério de visitas. Quantas pessoas do nosso lado estão padecendo por necessidades? Não, isso não é responsabilidade minha, é do Ministério de Assistência Social. É muito fácil delegar a responsabilidade e nos isentarmos do comprometimento. Quantos estão dispostos a fazer coisas que ninguém veria, que ninguém perceberia, porque precisa ter silêncio? Repita assim comigo: shh. Faz assim comigo. Shhh. Fala no ouvido da pessoa assim, ó, que está do seu lado. Deus está promovendo uma revolução silenciosa. Quando o mundo observar, está feito. Quando a religião quiser parar, está feito. Deixa Deus conduzir. Isso é parte de um projeto contra Jezabel, contra o espírito de manipulação e de controle. Mas para isso Deus está nos convidando a fazer escolhas difíceis. Será que nós estamos dispostos a sermos radicais nas nossas escolhas? Porque será um tempo sacrificial. Repita comigo: tempo sacrificial. Nós vamos ter que sacrificar muitas vezes até a nossa dignidade, porque o nosso nome vai ser jogado na lama e vai escoar pelo ralo, mas eu tenho a consciência de que eu estou fazendo a coisa certa, porque eu estou dizendo sim para o novo de Deus. Fique de pé. Eu gostaria de pedir que a pessoa responsável pelo piano ali, por favor, esteja comigo. Eu não consigo fluir sem azeite. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu sei que alguns de vocês ficaram incomodados, mas tinha uma menina que o tempo inteiro ficava subindo e descendo aqui no altar.
eu gostei muito, porque eu me guio muito por sinalizadores proféticos. O Senhor está dizendo: o novo precisa subir nas plataformas e dizer: aqui veio. O novo precisa ser percebido pelo ambiente. O novo precisa ser notado. Silencioso, mas só o fato de estar ali, algumas pessoas ficam incomodadas, porque é diferente. O diferente realmente causa constrangimento. O Senhor está chamando você para tomar decisões radicais na sua vida. Talvez você vai dizer: Senhor, mas eu construí isso com tanto esmero, com tanto zelo, sabe, eu dei a minha vida, isso é tão importante para mim. E o Senhor está dizendo: foi para você que você construiu ou foi para mim? Porque se foi para você, fique com isso. Agora, se foi para mim, me entrega, me dê de volta. Estava tão bom quando Pedro e alguns dos discípulos estiveram ali a visão dos céus abertos, viram Jesus glorificado, ali naquele momento da transfiguração, viram Elias, viram Moisés, e disseram: vamos fazer umas cabanas aqui e vamos ficar por aqui mesmo. Não, nós queremos congelar as coisas. Não mexe, não mexe, assim tá bom, tá perfeito. Não, Deus vem e bagunça tudo, coloca tudo de cabeça para baixo. Aquilo que era certo agora é errado, aquilo que é errado vira certo. Meu Deus, que bagunça na minha cabeça. Deixa Deus ajeitar o seu interior para preparar você para a mudança que está por vir. Não questiona, a obediência revela o entendimento. Quanto mais você obedece, quanto mais você dá passos firmes diante do processo que Deus está fazendo, mais Ele te mostra onde Ele quer que você chegue. Mas você precisa estar disposto a ver muitas vezes o seu trabalho sendo reprovado, o seu nome sendo ridicularizado, pessoas dizendo coisas terríveis a seu respeito, mas mesmo assim você vai permanecer firme nas suas decisões, porque você sabe que foi o Senhor que te chamou. Algumas pessoas que são tão teus amigos, estão com você em todos os momentos, choram do teu lado, a ver você tomar algumas decisões, a ter algumas posições, vão te abandonar. Porque o período de transição e de mudança é um lugar solitário. Mas a Assembleia de Deus de Blumenau, eu tenho um recado de Deus para vocês. Os céus têm uma expectativa sobre esta casa que vocês não podem mensurar. O Senhor tem esperado uma resposta deste povo, porque daqui brotará uma fonte de água limpa, que irá limpar toda essa nação. Eu não estou falando aqui recado encomendado. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho amigos aqui nesta noite que não sabem que eu não falo de uma maneira leviana. Eu não acredito em atos presumidos, eu acredito em atos proféticos. E eu estar aqui nessa data, minha esposa sabe disso, é um tempo muito diferente da minha vida. Eu jamais pensei receber um convite. Olha que eu já pisei em muitos lugares inusitados. Você não imagina quantas pessoas, quantos lugares eu já estive. Mas eu nunca pensei que eu voltaria a essa casa para ministrar ao coração das pessoas. Semana que vem eu faço 39 anos. Eu estou às vésperas do 40. Ou seja, eu estou terminando um período, uma geração. Interessante foi encontrar aqui o Abner, o filho mais novo do pastor Zilmar Miguel, que foi justamente o pastor da congregação onde eu estava e onde eu fui ensinado, onde eu fui ministrado, onde eu fundamentei os meus valores. Não foi em vão que eu fui convidado para essa conferência diferente. Eu sei que eu vou ouvir, pode ser que eu não volte mais aqui, mas eu sei que eu vou ouvir
daquilo que Deus está promovendo nesse lugar, através da vida das pessoas que estão comprometidas com a mudança. Deixa eu dar um recado para você: não abandone o barco. Olha aqui para mim, repita assim comigo: eu não vou abandonar o barco. É muito fácil, quando você vê um lugar que talvez se identifique tanto com você, um lugarzinho pronto, aí, por alma, por decisão na alma, você diz: não, eu vou para lá porque eu me identifico muito mais com aquele outro lugar. Na verdade, a sua alma preguiçosa não quer se comprometer com a mudança necessária e prefere um lugar que já está pronto para agradar a sua alma, seus sentimentos e suas emoções, porque você não quer se comprometer com a mudança que Deus espera. Deus tem um propósito com essa casa. Esse lugar será um luzeiro para as nações. E eu quero que você feche os seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero fazer um convite aqui. Eu não quero que você se movimente por cócegas emocionais. Eu quero que você tome uma decisão, uma diretiva do céu. E você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente e você vai dizer: eu estou comprometido com essa mudança e eu quero dar a minha vida para que aquilo que Deus quer fazer seja feito, custe o que custar. Eu quero saber quantos corajosos estão a fim de cumprir com esse desafio. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Isso não é diante do pastor Jackson, do pastor Newton, do pastor Black. Isso é diante do Senhor. Você vai dizer: eu não abandonarei, eu não largarei, mas eu vou me comprometer. Eu vou proteger esta casa, proteger esta liderança. Eu vou cumprir aquilo que Deus está falando. E eu serei um agente de mudança e de transformação. Você que tem sede por mudança, você precisa chorar por isso. Chore por isso. Chore por isso. Daqui para frente já não é mais comigo. Amém? Agora é com o Espírito Santo e com a liderança dessa casa. Mas eu quero agradecer vocês a todo o carinho dispensado para mim. Nós fizemos um ajeito lá em casa. Minha irmã ficou com o papai, a minha esposa está aqui comigo, com o meu filhote, porque nós queríamos participar desse momento com vocês. Amém? Estenda sua mão para cá, pastor Newton, pastor Black. Você entendeu a palavra? Vem. Você que está disposto a ser essa pessoa que vai cingir os lombos, isso é, você vai passar pelo processo. Você vai passar pelo processo. Você não vai fugir. Deus vai te usar. Deus estava falando de nós o tempo inteiro, gente. Oh, vem. Eu estou disposto a ser esse agente de mudança, ainda que não falem de mim, ainda que de repente a minha cabeça esteja em jogo de entrar lá para ungir Jeú silenciosamente e sair correndo, mas eu quero ser. Hoje, quando eu cheguei nesse lugar, eu cheguei bem cedo, era umas 6h20, eu passei ali orando. E depois eu me levantei, arrumei algumas coisas e eu vi um casal. Eles estavam chegando, eles estão sempre aqui. Eu não ia fazer isso, mas é para vocês verem como o Senhor está nesse final de semana despertando pessoas específicas para o que Ele quer. Sobe aqui, Douglas e Grace. Eu vi vocês dois com as mãos assim, ó. E muitos jovens e adolescentes com a cabeça no chão, ajoelhados, chorando copiosamente. Deus me deu visão. Eu vi vocês.
A Grace estava assim e você estava assim. Vocês dois estavam juntos e havia muitos adolescentes e jovens ajoelhados no chão, chorando com a cabeça assim, entre as mãos, e eles estavam chorando copiosamente. E eu disse: Senhor, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar para eles particular. E o Senhor disse: não, eu estou despertando eles para uma liderança de jovens e adolescentes, e logo o povo saberá que eu falei. Deus está despertando nesse final de semana ministérios que estão parados. Sobe aqui, Indianara. Vem cá. Oh, irmão, eu não sei se você consegue sentir o que o Senhor está fazendo aqui. Eu não sei. O Senhor está derramando sobre você a unção da palavra hoje. O Senhor está derramando sobre você a unção na pregação da palavra. Você vai se levantar como uma pregadora da palavra. Não se esqueça disso que você está recebendo agora de Deus aqui. O Senhor te chamou para pregar a palavra. Eu vou orar. Eu chamei eles aqui porque, gente, nós vamos ver. Nós vamos ver em breve. Agora, vocês que vieram, estejam prontos. O processo vai começar. Cura, libertação de escaras, escamas, coisas vão cair. Não se preocupe, o Senhor está te preparando para aquilo que Ele te chamou para fazer. O novo está chegando. E é através da sua vida. Simplesmente se entregue e diga: eu estou dentro do Senhor, conte comigo até a morte. Vamos orar. Eu vou dar à pastora a oportunidade de orar por nós. Eu apenas queria entregar essas mensagens. Oh, aleluia. Levante as mãos ou coloque as mãos sobre quem está ao seu lado. E é um momento de entrega, é um momento de oração, mas muito mais do que apenas uma oração, um momento de você render-se aos pés do Senhor. É o momento de você que ouviu essa palavra dizer: Senhor, eu quero ser o agente de transformação, eu quero e preciso que Tu ocupa a minha vida. Não fique com reservas na presença do Senhor. Deixa Ele entrar nesses cantinhos aí, nos porões da tua mente, nesses cantinhos que você não quer que ninguém mexa. O Espírito Santo quer mexer, o Espírito Santo quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer tirar algumas coisas que impedem o fluir da graça, da unção. Oramos, Pai querido, Pai santo, venha sobre essas vidas, Pai. Não só os que vieram aqui à frente, mas desde a galeria lá atrás, aqui na nave lá atrás, até o púlpito, as laterais, os que estão aqui à frente, os que estão na nave do templo. Espírito Santo, nós queremos sair daqui conscientes que somos agentes de transformação e que o tempo é agora, e se não for agora, nós podemos perder o tempo da Tua graça, podemos perder o tempo da Tua vontade para com nossas vidas, e nós não queremos que isso venha acontecer. Espírito Santo, ensina-nos a entender que o tempo para fazermos a Tua vontade, a Tua obra, é agora. E muitas vezes é igual a mensagem que nós ouvimos, é sem alarde, é no silêncio, quem sabe o nosso nome não vai ser divulgado em nenhum lugar, e não é isso que nós estamos se importando. Nós queremos que a Tua obra seja realizada,
Se for no silêncio, se for de uma maneira, enfim, da maneira mais calma e serena que tu queres, faça a tua vontade. Espírito Santo, quebranta os corações, quebranta os corações, opera de uma forma profunda. Venha sobre esta vida agora, sobre esse jovem, transformando, mudando. Deus, o tempo é agora, e nós estamos entendendo que o tempo é esse. E se não for através de nós, será através de quem? Então, Senhor, estamos aqui dizendo: ocupa-nos, ocupa-nos. Deus, derrama esse óleo novo, essa unção sobre a vida dessa igreja, do mais velho ao mais novo, que todos possam sentir esse novo frescor, desse óleo, dessa unção nova. Esse óleo novo seja derramado sobre essa vida. Deus, nós não queremos ficar estribados nos nossos conceitos ou preconceitos, nas nossas ideias preconcebidas, mas nós queremos que tu tenhas liberdade para agir. Vem agir, Espírito Santo. Vem agir, faça o novo na nossa vida. Usa-nos da maneira que tu queres, da maneira que tu queres, Deus. Olha para esse casal. Que venha essa unção de uma maneira muito profunda. Vem agir nessas vidas, Pai. Vem agir nessas vidas, que eles possam entender o tempo da tua promessa que tem chegado sobre suas vidas. Deus, Deus, que a tua unção venha sobre essa jovem. Espírito Santo, Espírito Santo, tu tens liberdade para agir nessa igreja. Tens liberdade para agir nessa igreja. Espírito Santo, essa igreja é tua. Essa igreja é tua, Espírito Santo. Tens liberdade para trabalhar na vida de todos os pastores desse ministério, de todos os presbíteros, diáconos, auxiliares, líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes das crianças, do ministério feminino, masculino, casais, terceira idade, a toda a liderança. Deus, vem agir, Deus, vem agir. O tempo é agora, e nós não queremos perder essa oportunidade. Nós não queremos perder essa oportunidade. Perdoa-nos por nossas faltas, perdoa por nossas falhas, perdoa muitas vezes por nossas insensibilidades. Mas nós cremos que o tempo é agora. Deus, vem agir agora. Vem agir agora. Em nome de Jesus.